Boa noite a todos. Hoje, dia 22 de junho de 2025, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, o nosso estudo é com Maria. Maria, entre as benditas nas Escrituras, as mulheres benditas nas Escrituras. Então, a todos vocês que estão aqui, a nossa gratidão, a todos que irão assistir em momento oportuno, a nossa gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Eu convido a todos para a nossa prece e, em seguida, a nossa leitura. Gratidão. Essa oração é de um livrinho muito pequenininho, fininho de Chico Xavier, que se chama Preces e Orações. Olha o tamanico dele, uma gracinha. E é uma prece que é de Chico, que se chama Prece às Mães. E ele nos diz assim: Amado Jesus, nosso divino Mestre e Senhor, já que nos achamos assistidos pela presença de mães carinhosas que nos rodeiam aqui, nós te rogamos para que todas elas tenham bastante força para suportarem todos os problemas que lhes possam surgir, a fim de cumprirem a sagrada missão de que foram investidas. Recordamos aquelas que nos deram ser, que neste mundo ou fora dele velam por nós. Nós te pedimos, amado Jesus, abençoe a todas elas, as que nos deram a vida e que se sacrificaram por nós, as que se esqueceram do prazer, mocidade, conveniências e convenções para se fazerem nossas mães. Nós te rogamos por aquelas que conseguiram realizar os seus ideais e por todas as que sofreram tremendas renúncias para se ajustarem aos encargos de que foram investidas. Por aquelas, amado Mestre, que muitas vezes trazem sobre o peito cruzes de ouro, lembrando a tua misericórdia, a trazerem o coração sob o peso das grandes cruzes de lágrimas. Por aquelas outras que se encontram em penúria, por aquelas que guardam os filhos queridos nos sanatórios, por aquelas que se viram desvinculadas do amor deles, a golpes de violência, e que reclamam serenidade e compreensão para se reequilibrarem na vida, por aquelas que se sentiram mães, com a deserção dos companheiros aos quais se confiavam, por aquelas, Senhor, que trabalham dia a dia para buscarem o pão dos próprios filhos, por aquelas que amanhecem de coração atormentado sem saberem como resolver os problemas mais simples da vida à luz do cotidiano. Pedimos-te por todas elas, Senhor, porque todas as mães são santas diante de ti. Amado Mestre, abençoa aquelas que nos amaram, que nos amam e que nos amarão sempre. Aquelas em cujos corações colocaste um segredo de amor que ninguém decifra. Aquelas que necessitam cada vez mais de nosso apoio para nos dignificarem, guardando-nos a civilização, ajudando-nos a sermos nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor, e despede-nos em paz. E que a tua bondade, amado Senhor Jesus Cristo, possa estar conosco, abençoando-nos, sustentando-nos, tolerando-nos e auxiliando-nos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. E como eu e a Magda combinamos exatamente a leitura, o capítulo 124, não te canses. Tem um trechinho da carta de Paulo aos Gálatas que diz: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E aí Emmanuel comenta: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerava. A lagarta
arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. Então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções das máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificava e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfalecer. Bom, o microfone está fechado, Silvia. Vocês estão me ouvindo bem? Então, hoje o nosso estudo de Maria, quando a gente se aproxima do Evangelho de Lucas, onde Maria aparece pela primeira vez, né? Nós somos convidados a silenciar o nosso espírito e abrir o nosso coração para algo maior. E é nesse Evangelho onde a gente encontra Maria de Nazaré pela primeira vez, onde Maria, ela, você vai admitindo as pessoas, Vera, por favor, onde Maria recebe a visita do anjo e em seguida ela parte para as montanhas, onde a sua prima Isabel, movida pelo Espírito, a saúda com as palavras: Bendita és tu entre as mulheres. E esse momento não é apenas um encontro entre duas mulheres, é um encontro entre promessas, é um encontro entre gerações, é um encontro entre o céu, entre a terra. E Maria, ela está no centro dessa experiência divina. Ela está abrindo caminho com a sua escuta, com a sua fé, com a sua entrega silenciosa. E para que a gente possa compreender essa Maria, essa bendita entre as mulheres, esse espírito de luz que carrega em si toda essa promessas, todas essas profecias, essa esperança, esse amor que ela carrega em si, esse amor que veio ao mundo, a gente precisa antes escutar e reverenciar com humildade, essas vozes dessas mulheres que vieram ao mundo antes dela. Então, a gente precisa compreender essas outras benditas das Escrituras. E o estudo dessas mulheres benditas está baseada exegeticamente falando, né,
no NetSearch e num livro que eu me baseei, que é o All the Women of the Bible, de Edith Jean, que depois eu deixo. A gente tem aos novos que estão aqui, a gente tem um drive no NEP Alcione que ele está desatualizado, mas ele tem muita coisa bacana e eu preciso atualizá-lo. Então, há mulheres benditas que foram benditas nas Escrituras e que prepararam silenciosamente esse caminho para que a Maria ela trilhasse silenciosamente esse caminho de redenção. E nesse livro tem uma lista muito bacana que depois eu posso colocar num arquivo PDF e colocar para vocês, onde ele lista todas as mulheres da Bíblia e separa em categorias muito bem interessante. Então ele fala ele separa mulheres da época de reis, mulheres da época que levantaram um povo, mulheres da época de uma crise política, né? Mulheres que tiveram fé inabalável. E Maria, essa jovem judia, né? Ela conhecia a história dessas mulheres. Ela cresceu, ela era judia, né? Então, ela cresceu ouvindo o Pentateuco e ela cresceu ouvindo esses nomes. E mais do que isso, ela guardava em seu espírito os ecos espirituais dessas presenças femininas que antes dela se colocaram a serviço de Deus. E por isso, ao nos aproximarmos de Maria, que foi a mais bendita entre as mulheres, nós, como aprendizes do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós somos chamados a reconhecer toda essa luz, toda essa teia que precede Maria. E essas mulheres foram instrumentos de Deus, e elas também disseram sim a Deus antes de Maria, antes do faça-se em mim que Maria disse, antes que Maria pudesse pronunciar, né? E hoje Maria nos inspira a viver com mais consciência e entrega esse chamado de Deus, então que a gente possa também se inspirar também nessas mulheres. E é nesse contexto de envoltos por essas memórias dessas mulheres que antecederam Maria, que a gente inicia esses estudos, né? Das, das benditas e depois a hora que a gente terminar, que provavelmente eu acho que hoje a gente não termina todas elas, ou se terminar, a gente já, no próximo estudo de Maria, a gente já entra em Lucas, então que a gente possa, que a luz dessas mulheres possam nos envolver, que a coragem delas nos inspire e que a voz delas possa ressoar em nossas consciências, né? E que a Maria, a mais bendita entre todas, nos ajude a também a pronunciarmos o nosso sim. Então, que a gente possa começar. Bendita és tu entre as mulheres. Está em Lucas 1:42. E antes da gente começar, né? Ao iniciarmos o nosso encontro, a gente inicia com a saudação
que encontra esse encontro com a saudação que encontra, que ecoa há milênios. Bendita és tu entre as mulheres, né? E essas palavras foram pronunciadas por Isabel sob a inspiração do Espírito, né? E essa frase, ela é um chamado para a gente olhar para Maria com reverência. E o que que significa esse bendita, né? Então aqui começa a nossa jornada, né? O que que é esse bendita? Esse bendita, ele vem em meio a uma cultura patriarcal, a linguagem. Ai, meu chinelo enroscou aqui no fio do microfone. Então, em meio a uma cultura patriarcal, a linguagem predominantemente em meio a uma linguagem predominantemente masculina, muitas mulheres das escrituras, elas permaneceram ocultas, silenciadas e esquecidas ao longo dos séculos. No entanto, elas estavam lá, elas profetizavam, elas cantavam, ensinavam, e elas libertaram também os povos, elas conduziam os povos com fé e coragem. E algumas delas foram reconhecidas como benditas, e outras ainda precisam ser redescobertas com os olhos dos espíritos, né? Então, o bendita, no hebraico, a palavra bendita, ela usada para bendita, ela vem da raiz barak, que quer dizer, que também significa abençoar, ajoelhar e ser fonte de bênçãos. Então, uma mulher bendita é assim, é aquela que se curva diante de Deus. É aquela que, com humildade, e que, ao fazê-lo, ela se torna um canal de graça divina para o mundo. E, e no judaísmo, o Berachô Baruch, que é aqui, deixa eu voltar aqui, no hebraico, né? Baruch. Silvia, tu está Oi. para a gente ainda no primeiro slide e não está como compartilhado, como apresentação, desculpa. Ah, tu está Deixa eu ver. passando, né? Isso, fecha isso, faz de novo. Será que é minha internet de novo? Pode ser a de todo mundo. A minha também aqui está meia. Ô, Pronto. Vera, você consegue compartilhar? Seu compartilhamento está pausado. Pois é, tu tem que sair para eu poder compartilhar. Deixa eu ver se está certo. Tá. Para mim, eu acho que eu não estou compartilhando aqui, Vera. Ainda estou compartilhando. Eu estou compartilhando, alguém pode me dizer? Começou aí para Conceito você? que é a Vera, né? Vera, você. A Vera, Voltou, tá? voltou agora. É. Ah, bom, não sei Não, quem é mas que eu tá. acho que é o da Vera, né, Vera? Foi você? A Agora é a Vera Vera. travou. A Vera travou, Silvinho. Uhum. É a Vera Tá que tá. travando. É, Pode mas ela tá travando. A internet dela tá travada.
Estão me ouvindo? Está Tá ruim, Verinha, você tá travada. Eu A estava imagem. travando me também? ouvindo? Não, Está não, me a ouvindo? Vera só. Ou era? E quando eu estava travando, eu estava travando apenas para Vera. Não, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. O compartilhamento A da tua voz tela é que estava estava boa. parado. Entendeu? Aham. Deixa eu ver, tem mensagens aqui. Vera, você está aí ou está Vera travada? tá travada. Então, deixa eu tentar derrubar a Vera e eu tento. Eu estou ouvindo vocês. Saiu. Está me ouvindo agora? Deixa eu tentar. Tá, mas você tá com a internet ruim, Vera, também. Eu Silvinha, é a fechei aqui. Vera mesmo que não. É a Vera Sim, que não também está está conseguindo trancando aqui. segurar. Eu estava ouvindo vocês o tempo todo. Eu tô abrindo de novo, vamos ver se Vou fechar a compartilha. câmera. É, eu vou tentar fechar a câmera também. Não tá nem aparecendo para mim aqui. Agora apareceu. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Tá. agora foi. Qualquer coisa Da eu área de vou trabalho. pôr. Deixa eu pôr para Não, isso. apresentar, para aparecer em tela grande, tela cheia. Estão vendo? Qualquer coisa vocês me Agora foi. falem. Agora sim. Qualquer coisa vocês me falem. Então, eu tinha passado aqui que eu estava falando sobre a raiz da palavra bendita, Barak, e no hebraico Baruque. Aí eu estava falando um pouco no judaísmo sobre Berashot, que quer dizer, que é uma palavra que o Berashot não é apenas uma bênção. Ser bendito não é apenas uma bênção. É uma ligação com Deus, é uma. Então, quando você diz bendito é, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, isso não quando alguém diz isso a alguém, isso quer dizer reconhecer a pequenez, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Então, no judaísmo, a bênção é um ato sagrado. Então, cada bênção é uma ponte entre o visível e o invisível, entre o humano e Deus. Então, toda bênção é uma ação, vibração, transformação, amor em movimento, é caridade. Então, para o judaísmo, a bênção é um ato sagrado. Não basta apenas pronunciar palavras santas. É preciso viver em estados de bênção. É preciso espalhar paz, consolo e luz por onde passa. E nesse sentido, a mulher, como portadora de bênção, a sua sensibilidade, a sua força moral aparece não apenas como receptadora de bênção, mas como portadora delas. Então, a mulher ela porta, ela é portadora de bênção. Então, quando a Maria é chamada de bendita entre as mulheres, ela torna-se
como um ápice desse simbolismo. Ela não apenas ela foi abençoada, mas ela se fez bênção para o mundo. O seu sim abriu caminhos para a luz do Cristo à Terra, para a chegada do Cristo à Terra. E essa Emmanuel, né? Ele nos traz que cada criatura que detenha os tesouros da razão permanece ligada às obrigações da autoridade, que em toda parte e em todas circunstâncias é mandado do Senhor. Então, quando a gente inicia a caminhada pelas mulheres bendita nas Escrituras, a gente volta os olhos para quem? Para Eva. Eva, muito além da queda, da queda, ela nos revela um princípio sagrado, o da autoridade que Emmanuel vem trazer, o da autoridade espiritual da mulher, conferida desde a criação. As escrituras, elas nos mostram, as escrituras nos mostram que homem e mulher são a imagem de Deus. Homem e mulher são a imagem de Deus. E só depois deu a ambos Deus o domínio sobre a criação. Isso significa o quê? Que o homem, ele não recebeu autoridade antes da mulher existir. A presença da mulher, dela, era necessária para que a criação se tornasse completa. Então, a Eva, portanto, ela é símbolo da presença feminina no plano de Deus. Não como um apêndice, mas como parte essencial da criação. Eva, ela não é apenas aquela que erra, aquela que contribuiu para a queda, mas ela é aquela que participa daquele drama sagrado da humanidade, com coragem, com dor, com intuição, com fé. Ela é lembrada como a primeira mãe, como a primeira que clama a Deus com esperança, como a primeira a viver as angústias, como a primeira a viver as alegrias de formar uma linhagem, uma família, pela qual viria a redenção. E esse olhar espiritual é confirmado por Emmanuel, que nos lembra no livro Harmonização que cada criatura que detenha, eu volto aqui, os tesouros da razão, permanece ligada à obrigatoriedade, às obrigações da autoridade, que em toda parte e em todas as circunstâncias é mandato do Senhor. Então, essa autoridade não é domínio, mas responsabilidade. Não é poder, mas é missão. Então, Emmanuel amplia esse conceito além da hierarquia. Ele vem mostrar que saber é servir. E é aqui que essa mulher se ergue como detentora de luz. Ela vem não para impor, mas para nos inspirar. Se quiser assistir alguma coisa, viu? Wene, você está com o microfone ligado, minha querida. Opa, E aí a gente vê a também. Eva, Obrigada. nós vemos essa Eva como a semente. E aí a gente vê Maria como florescimento. A gente vê a Maria em florescimento.
a Maria, a bendita entre as mulheres. Porque a sua autoridade não vem de um trono, mas da sua humildade, da sua entrega. O seu faça em mim, segundo a tua palavra, é o eco mais pleno que a Eva iniciou. É uma caminhada feminina de consciência, maternidade, dor e salvação. Então, quando a gente reconhece essa mulher como portadora de autoridade espiritual, a gente honra Maria em todas as benditas das Escrituras, desse chamado divino à corresponsabilidade à presença da luz. E aí a gente inicia. Aqui eu vou passar e depois a gente volta em cada uma. Então, bendita, nós temos a Ruth, que está em 3, capítulo 10. Ela é chamada de bendita, então nós temos diretamente chamada a Ruth, chamada Bendita sejas por Deus, minha filha. Está em Ruth, capítulo 3, versículo 10. Nós temos Jael também. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Tá em Juízes, capítulo 4, versículo 24. Aí, indiretamente, nós encontramos. Então, diretamente, nós encontramos 3 mulheres chamadas benditas nas Escrituras: Ruth, Jael e Maria. Agora, indiretamente, nós vamos ver Raabe, que nós encontramos em Hebreus e Tiago. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiões. E Tiago também registra Raabe em capítulo 2, 25. Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho? E nós encontramos Sara também. Sara está em Gênesis, capítulo 17, versículo 16. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela sairão reis de povos. Também nós encontramos Rebeca, está em Gênesis também, 24, capítulo 60. Eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: Tu és nossa irmã, se tu milhares de miríades, que tua posteridade conquiste a porta de teus inimigos, de seus inimigos. Débora. Débora está em Juízes, capítulos 4 e 5. Cessaram os guerreiros em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me como mãe em Israel. E os filhos de Israel subiam até ela a juízo. Encontramos também Ana, a mãe de Samuel. No livro 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Opa, Maria Rita tá
desenhando na tela. Encontramos também Esther, no livro Esther, no capítulo 4, versículo 14. Se levantará para os judeus salvação e libertação. Encontramos Miriam também, irmã de Araão. Tomou na mão um tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E encontramos Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Essas são as benditas das Escrituras. Por que que eu... Hoje tá difícil. Clima, o tempo. Não Tem tá querendo uma ir para a configuração. próxima. Olha que interessante, né? As precursoras de Maria, a maioria são as matriarcas, né, do Antigo Sim, Testamento. Não é e tem, interessante isso? eu tenho um estudo tão bonito que não é meu, que é da irmã Ila, sobre as matriarcas de Israel, que é fenomenal. Bom, e vamos lá. E aí a gente começa com a primeira, e agora nosso estudo começa com a primeira, a Ruth. A bendita sejas por Deus, minha filha. Ruth, alguém quer falar alguma coisa, por favor? Além das matriarcas, né? Que é outro belo estudo que existe, né, sobre as matriarcas de Israel. E falando em matriarcas, né, as colunas das sinagogas representam as matriarcas de Israel. Bom, depois eu no slide, no PDF que eu passar para vocês, eu tiro esses riscos aqui do meio. Podemos seguir ou vocês querem comentar algo até então? Ruth, quando vocês quiserem comentar algo, fazer alguma pergunta, se eu souber responder, dar alguma contribuição, por favor. Ruth, a Ruth, a Ruth, ela é um livro muito bonito, Ruth. E ela foi chamada de bendita por conta de sua lealdade, por conta de sua coragem e bondade. Virtudes que tocaram profundamente as pessoas ao seu redor e a inseriram no plano divino da redenção de Israel. Eu estava lendo um pouco antes de começar, e eu achei isso tão bonito. Eu vou relendo, né? Que é uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, mas na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem, né? Então, as virtudes de Ruth, né? Todos nós somos iguais, então, só para lembrar, né? Nós somos iguais, o que nos distingue? As virtudes. E as virtudes de Ruth a fez ser chamada de bendita.
na escritura. Ruth é estrangeira. Ruth é uma moabita e é uma estrangeira fiel. E o que que é uma moabita? Para quem não, para quem não sabe, moabita, ela era descendente de Moabe, que é sobrinho de Abraão. E eles possuíam uma relação com Israel um tanto complexa e de inimizades e conflitos, de maldições, e eles eram idólatras, era uma relação conflituosa. E Ruth, ela tinha a sogra dela e ela ficou viúva, e tem essa frase: para onde fores, irei também, onde for tua moradia, será também a minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Será também o meu Deus. Está em Ruth 1,16. Ela foi símbolo de decisão e fidelidade. Essa famosa declaração dela, ela revela uma alma que escolheu ser fiel e teve um compromisso espiritual acima do que da sua segurança pessoal. Ela decidiu seguir a sogra. Ela decidiu seguir o Deus da sogra. Ela decidiu, ela foi fiel à sogra, trabalhou humildemente, demonstrou ser um espírito muito elevado. Ela vai colher espigas nos campos como uma pobre viúva, e sua postura ela desperta admiração em todos, inclusive de Boaz, com quem ela depois acaba se envolvendo. E ela demonstra uma generosidade muito grande. Então, ela é uma estrangeira, viúva, marcada pela dor da perda do marido, ela é marcada pela pobreza, porque ela perde o marido, ela poderia ter retornado para a terra dela, teria sido muito mais fácil, porque ela teria retornado ao seu povo, aos seus deuses, mas ela mantém a lealdade para cuidar da sogra. E ela adota o Deus de Israel e vive em fidelidade, mesmo sem promessas de recompensas. E Ruth, ela vem nos ensinar que essa verdadeira grandeza espiritual não nasce da origem, mas dessa decisão consciente. Então, ela é a imagem dessa alma que, em meio a tanto sofrimento, ela escolhe o caminho do amor, da solidariedade, da fé. Essa humildade dela em colher espigas, esse respeito às leis e a sua doçura silenciosa revelam uma autoridade moral que toca profundamente a todos que o cercam. Numa época em que ser viúva traz um monte de marcas, né? E ela demonstra essa humildade e generosidade
ela não procura homens jovens ou ricos para benefício próprio, mas ela buscou cumprir essa lei desse resgate familiar com dignidade. E ela foi reconhecida por sua bondade. E tem uma outra frase muito reconhecida de Ruth. Ruth é reverenciada no meio judaico, nas religiões, e tem uma frase também atribuída a que toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, quando fala em mulher virtuosa, sempre se relaciona a Ruth. E Ruth é bendita porque faz escolhas elevadas, mesmo em meio à perda, em meio à adversidade. E a história de Ruth nos lembra que bem, a bênção de Ruth, né, não vem de posição social, não vem de posição religiosa, mas da conduta, do sacrifício, da abnegação e na vida, né, no campo da vida, ela é uma alma que, ela é um espírito que planta esperança, ela cuida do outro, ela tem misericórdia e por isso a sua memória, ela é cultuada até hoje, ela é abençoada, seu nome é honrado, né? Não é que é cultuado, ela é honrada até hoje como uma mulher que, mesmo sendo estrangeira, ela foi acolhida pelo amor de Deus e inserida, ela faz parte da linhagem de Jesus. E Emmanuel, né? Eu trouxe esse trecho que está em Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Se Ruth tivesse, se Ruth, a Ruth ela se manteve fiel ao que cabia a ela, como nora, cuidar de sua sogra quando ficou viúva. Quando a sogra perdeu o filho, quando ficou só, quando ficou na miséria. E cabe a nós também cuidar de nossas atribuições, de nossos papéis, e como ela, sejamos conscientes, né, do papel que cabe a nós sempre. Alguém tem algum comentário para fazer sobre Ruth, que queira falar sobre Ruth? Alguma contribuição de Ruth? Ruth é bem conhecida. Não? Seguimos para Jael? Jael. Jael. Jael, a esposa de Eber. Bendita seja entre as mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu. Então vamos lá. Jael quer dizer, desculpa.
A mulher, eu juntei Jael com Eber, deu Geber. Jael era esposa de Eber, o queneu, um povo nômade, descendente de Obabe, sogro de Moisés. Era um povo que vivia entre os israelitas, mas tinha uma certa neutralidade política. E eles agiam durante o período dos juízes. Era um tempo de guerra. E havia Císera, que era um general. Aqui é uma história um pouco que vocês vão entender, um pouco contraditória. Havia Císera, um general que cananeu, e era guerra, tempos de guerra. E Jael, Císera, fugiu após sofrer derrota e buscou refúgio na tenda de Jael, pois havia paz entre o seu rei e a casa de Eber, o marido de Jael. Jael acolheu o inimigo, acolheu Císera. E se vocês sabem o que Jael fez com o inimigo, com Císera? Jael o matou em segredo. Após dar leite a Císera e o colocar para descansar, ela cravou em sua têmpora, matando-o e entregando a vitória a Israel. Está em Juízes, capítulo 4, versículos de 17 a 22. E Débora, que é outra que foi considerada bendita, que é uma juíza, uma profetisa, a exalta em seu cântico como bendita. Ela foi considerada bendita. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Então, essa é uma das raríssimas ocasiões em que uma mulher recebe esse título de bendita entre as mulheres nas Escrituras. E a sua ação é interpretada como instrumento da providência divina. Deus usou uma mulher não israelita para cumprir sua promessa. Císera caíra nas mãos de uma mulher, Jael, né? E Jael a matou. Em Jael, a gente contempla a figura surpreendentemente de uma mulher que, silenciosa e firme, ela cumpre um papel decisivo na libertação de um povo que está em guerra, e embora uma ação bélica, uma ação que a gente reprova, ela não empunha espada, ela não lidera multidões, mas ela age no momento certo com uma coragem inabalável. Então, essa sua tenda se torna um altar de decisão e justiça, e suas mãos, símbolo da ação direta da providência. Embora exteriormente fosse apenas a esposa de um queneu, um povo nômade e marginal à grande história de Israel, Jael se torna, no momento certo, ponte entre esse plano divino
e a realidade humana. E Débora, essa juíza que a gente vai ver mais lá para frente, ela se torna, no momento certo, né? Débora, ela profetiza que entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Jael, com um ato de aparente dureza, mais íntimo discernimento, revela essa força espiritual de uma mulher vigilante, disfarçada de simples anfitriã. Então, aí eu trouxe, né, Emmanuel, né, para a gente tentar entender um pouco. Emmanuel nos traz. É uma das histórias, né, que a gente, com a luz do Espiritismo, com a luz dos NEPs, a gente aprende a ler o que está atrás das escrituras, das letras, a ver o sentido, a tentar compreender a história, todo um contexto, entender o que há por trás de, de todo de toda essa história, de todo o sentido, né? Uma mulher que mata é chamada de bendita. Alguém que mata, alguém que, num sentido bélico, né? Um tempo de guerra para libertar um povo. Então, Emmanuel nos traz: aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Está em Fonte Viva. Então, para a gente refletir um pouco, o que para Jael foi coragem, decisão e libertação, pode ter parecido para muitos um ato chocante, cruel ou até incompreensível, né? Traição, brutalidade. E ainda assim ela foi exaltada como bendita entre as mulheres, né? Pela profetisa Débora, pois ela teve discernimento de espírito e agiu como um instrumento da justiça de Deus. E cada espírito tem um grau evolutivo e representa resgate e libertação. Para um, pode ser escândalo para outro, principalmente numa era como hoje, né? Inadmissível. Então, o Espiritismo e o olhar hoje do NEP, né, nos convida a olhar além das aparências, além da escrita e buscar o verdadeiro sentido, a intenção, o contexto, a necessidade, o momento. Jael não agiu por egoísmo ou vaidade, mas com consciência, fidelidade à causa de um povo. O gesto dela, na época, trouxe paz, mas por um caminho que não caberia a todos percorrer. Então, o que é bênção para um coração disposto pode ser pedra para um coração que ainda não compreende, né? Alguém quer comentar sobre isso? Por favor. Eu ia falar só da cultura, né? Cada época, a humanidade A Vera, né? tem Ah, uma sim, cultura. Está me ouvindo ou não? Consegue? sim, sim. Cada época, então, essa beleza do NEP, que a gente vai buscar entender a cultura
da época, a fala da época. E falando um pouco não Se só, hoje a gente a já gente fez está, 15 anos, está picotando? desculpa, Vera. Não, não, Tá. tá picotando, desculpa, Vera. Não, chegou a ouvir, né? Era só para falar isso. Ponto. É que tá falhando a beça, nem deu para ouvir você direito. Se a gente olhar sobre esse aspecto, é interessante, né? Porque a gente não se dá conta de que Davi, quando rei, ele ia para as guerras. E muitos dos salmos que são antes das guerras, né? Ele já sabia que ia acontecer. Então, por exemplo, um dos salmos muito conhecidos que fala sobre isso, um prenúncio, é o 23, justamente isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, que é um vale real, e ele atravessa para poder enfrentar. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando do contexto, a época, do que seria, né? Todos esses grandes movimentos que precisou ser feito. Quantos, né? Davi foi chamado a atenção por profetas, olha as coisas que você faz e tudo. E a Graci está escrevendo aí, Silvia, você quer que eu leia ou você fala? Pode ler, por favor, minha querida. Ela escreveu assim, ó, e são sempre mulheres sendo tudo como benditas por outras mulheres? É uma pergunta, Exato. né, Graci? Ela colocou ponto de interrogação, Silvia, então não sei se ela está querendo te fazer uma pergunta. Isso, é uma pergunta. Silvia, E são são mulheres sempre benditas, mulheres sendo e são sempre mulheres sendo tudo como benditas por outras mulheres? são sempre mulheres sendo benditas como outras mulheres, é isso? Eu não Por entendi, outras, Grace. por tudo, é isso tudo mesmo, é isso que ela escreveu. Por Por outras outras mulheres. mulheres, ela quer perguntar. Se são só por mulheres. Elas são benditas, elas são benditas por mulheres. Tido, Elas, que nem tido. a Peraí, são sempre mulheres sendo tido se como elas foram benditas benditas por por outras. não, não, elas não foram benditas por mulheres, foram benditas por homens também. É isso? Se elas foram benditas por mulheres, não. A, a Jael, ela foi bendita por Débora, que era uma O juíza. o reconhecimento inicial, ela está dizendo, perguntando aqui. Não, não, não. Não foram só por mulheres. A Jael, sim. A Ruth não foi. A Ruth, ela foi bendita pela a Ruth, a bendita dela, foi reconhecida por todos, por todos, por todos. A Jael foi reconhecida por Débora. Débora reconheceu, Débora, juíza, foi a época dos juízes, e Débora foi, a Débora, gente, não, não é a próxima vai ser Raabe. Eu acho que Raabe a gente vai deixar para o próximo estudo. Juízes é outro estudo muito bonito também, mas não cabe aqui, né? E Débora é a única juíza, e ela também foi bendita. Então, Jael foi bendita por Débora, mas as outras eu acho que foram benditas por homens, por homens, por homens. Essa sua pergunta, eu acho, né, Grace? Meus amigos, irmãos, deu nosso horário, que nosso horário é aqui. Então, vamos encerrar por hoje e a gente fica com as próximas. Eu sabia que não ia dar hoje. A gente fica com, ó, nós só vimos Ruth e Jael.
Ruth e Jael. A gente vai ficar com Raabe, Sara, Rebeca. Ó, eles abençoaram. Eu a abençoarei. Débora. Podemos encerrar? Então tem chão. Eu acho que a gente ainda vai uns 2 estudos. Eu acho que a gente vai uns 2 estudos. Para terminar, somente as mulheres benditas das Escrituras. Meus Vamos tirar queridos, foto. O Fábio já até abriu vamos. a câmera, olha Ah, só. tudo Rapidinho. bom, Fábio Passou o querido? perfume ali escondido. Eu só passei desodorante hoje. Saí do banho, Ah, eu só passei. tá Boa certo. noite, Marcos. Abriu. Tá valendo, baby, tá valendo. Então, quem puder, vamos abrir. Vera, você é mais da tecnologia que eu. Alguém, por favor, a Vera tá de computador novo. Então, a Vera, por Não, favor, é só. Eu não sei o que que é pior, computador. passa a foto. Vene, querida, Marcos, Ai, Maria gente, vai ser tão Novo. legal Leonor, conhecer Beth. todo mundo. É bom Vamos abrir abrir as para a gente câmeras ver. aí. Quem É, é puder. legal. Abre, por favor, não tem problema que estejam de pijama, Marcelo. Eu às vezes eu estou de pijama também, eu não ligo para isso. Às vezes eu estou de pijama. Hoje eu não estou, mas às Marcelinho é vezes eu filho de estou. Lívia. Marcelinho Ah, abriu, que Lívia legal, ainda não. Marcelo. É, é. Podemos? Eu acho que quem não abriu é porque não está querendo. Então não tem problema, que não tem problema, meus queridos. Vamos lá. Estou no escuro, não tem problema, minha querida Já. Lívia. Vale a... Não tem problema, estou te vendo. Eu acho que foi. Vamos A gente tem que, Vera, não é no final que a gente tem que tirar foto, é no começo. Semana que vem a lá. gente tira foto. É, pode ser, a gente tira É, outra. Espera lá, deixa só eu tentar mais uma vez aqui. Hum. eu acho que a Vera não está conseguindo. Foi, Vera? Ela É, travou, agora gata. ver o que que Tá sai travando. depois. Semana que Meus, ah, meus queridos, Travou, semana ela que tá vem é travando. Paulo, estudo de Paulo. A vem gente todo ainda mundo, não perfume combinou, passado mas e a gente. é. Aí no próximo a gente continua com essas mulheres incríveis que foram benditas, tá? Beijos, uma ótima semana a todos. Uma semana de A muita paz. Lívia Ah, mexendo. eu faço a A Lívia prece mexendo. Povo para a bonito. gente A Lívia tá terminar. mexendo com a gente. Meus queridos Cara, amigos, meus queridos irmãos, a gratidão, que a gratidão possa permanecer conosco, não somente hoje, mas em todos os nossos dias, que a gente possa sempre aprender com Maria, que a gente possa aprender em nossa pequenez, na condição de aprendizes que somos, com seu exemplo, a nos inspirar em seu caminho, com seu exemplo de humildade, com seu exemplo de serviço, de entrega amorosa, e que sua presença doce alcance os corações aflitos,
especialmente os que se encontram em zonas de conflitos, guerras e dores. Que a paz de Jesus, que o auxílio de Maria abrace e acolha cada irmão, levando consigo o consolo, a esperança, o recomeço, onde hoje só existe a escuridão, o sofrimento, a dor. Que Jesus, que Maria possa interceder pela paz e que possamos nós todos sermos instrumentos da paz, que possamos ser instrumentos da paz em nossos lares, em nossos grupos, em nossas comunidades, em todos os lugares por onde passarmos. E assim, pedimos a permissão para encerrar esse estudo bendito, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita saúde, e que a paz possa irradiar por todo o nosso planeta e abençoar a todos os nossos irmãos. Que assim seja, por todo sempre. Amém. Gratidão, meus amigos. Gratidão, Silvia. É lindo, viu?